José Guimarães Rosa, considerado o maior escritor mineiro, considerado também o maior escritor brasileiro do século XX e por alguns também o maior escritor brasileiro de todos os tempos, nasceu em Codisburgo, no interior de Minas Gerais, em junho de 1908. O escritor, que durante a sua vida teve outros trabalhos como diplomata, novelista, romancista, contista e médico, começou a estudar idiomas aos 6 anos, começando pelo francês, e aos 16 anos, em 1925, já havia se matriculado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, José Guimarães serviu do lado das tropas federais, como médico do 9º Batalhão de Infantaria de Barbacena. E lá ele conheceu o futuro presidente, que também era médico, Juscelino Kubitschek. Em 1938, passou no concurso do Palácio de Itamaraty, servindo primeiramente como cônsul adjunto do Brasil na Alemanha, na Embaixada de Hamburgo. E lá conheceu sua futura esposa, Aracide Carvalho, que foi muito homenageada depois da Segunda Guerra Mundial por emitir vários vistos para os judeus alemães virem para o Brasil, já que o Brasil não perseguia, mas a Alemanha nesse período sim. Ela é a única brasileira que tem o nome em palácios em Jerusalém. Em 1942, ele voltou para o Brasil, pois o Brasil e a Alemanha entraram em guerra. Após esse período, ele serviu também como diplomata nas embaixadas do Brasil em Bogotá e em Paris. Em 1956, ele publicou a sua obra mais marcante, Grande Sertão, Veredas, na qual ele classificou como uma autobiografia irracional. Essa obra, além de outras, fizeram com que ele se tornasse um membro da Academia Brasileira de Letras, isso em 1963. Porém, temendo uma emoção muito forte, ele pediu para adiar a posse dele em 4 anos. E, com um tom melancólico na sua posse, ele apenas disse: "A gente morre é para provar que viveu." E muitos consideram esse um fato muito curioso, pois parecia que ele sabia que ia morrer, porque 3 dias depois, no dia 19 de novembro de 1967, ele morreu de parada cardíaca. Sendo considerada uma das obras mais significativas da literatura brasileira, a obra Veredas, de Guimarães Rosa, foi publicada no ano de 1956. Nele, a obra tem o total de 600 páginas e chama a atenção do público ao perceber a ausência de alguns capítulos, onde o autor utiliza o romance para fundir elementos do experimentalismo linguístico da primeira fase do modernismo e a temática regionalista, da segunda fase do mesmo movimento. No ano de 1961, a obra recebeu o Prêmio Machado de Assis, entre diversos outros prêmios, e foi traduzida para muitas línguas. Sendo dividida em 2 volumes, a obra utilizada da oralidade cede arcaísmo, neologismo e brasileirismo. Possui um enredo não linear, ou seja, não segundo uma sequência lógica de fatos. Com o protagonista, Riobaldo, o narrador sobre sua própria vida e reflexões. A obra tem uma narrativa de tempo psicológico em detrimento ao tempo cronológico. Separando os personagens, é possível os diversos tipos de amor na obra, onde a personagem de Andorim representa o amor platônico, Norinina representa o amor carnal e, por fim, Otacília, que representa o amor puro. Bem, o livro Primeiras Histórias, escrito por João Guimarães Rosa, foi publicado em 1962 e a forma, estilo, coisas assim. Deixa eu explicar aqui. Nesse livro ele foi organizado de uma seguinte forma: eram vários casos, várias pequenas historinhas, várias historinhas, casos do sertão que tinham uma rotina, tratavam muito da pobreza, da miséria, cotidiano, mas eles, mesmo com tudo isso, eles meio que adicionavam uma qualidade assim de comédia, tinha um olhar mais lúdico, um riso maior assim, era muito focado nesse quesito. A obra Primeiras Histórias, ela teve uma relação assim muito grande com Histórias Abençonhadas, de Mia Couto. Dá para notar nessas duas obras
que as duas têm algumas coisas em comuns, não só o nome, todas as pequenas histórias ali no meio, nas duas obras, você pode notar que as obras conseguem dialogar entre uma e si, assim, e sem nenhuma delas ser um ponto final, um paradigma ali no meio, nenhuma delas pode ser considerada paradigmática. Ela também, essa mesma obra, acabou ganhando uma adaptação para o cinema em 1999. Ele foi adaptado por Pedro Bial e o nome do filme, se eu não me engano, era Outras Histórias. O livro é fruto da terceira fase do movimento modernista que aconteceu no Brasil. Todos os 21 contos dele estão em torno de vários mistérios da vida humana, como eu citei originalmente. Também tem uma sensibilidade muito grande por parte da pobreza, mas como eu já disse antes, eles, mesmo comentando de coisas como ruína algumas vezes, morte, ainda tem um olhar bem lúdico sobre tudo mesmo, dessa mesma forma. Assim como prometido, o história, escrito com E, vem da língua inglesa, e essa escolha é para ser uma contraparte, se contrapor à palavra história, para mostrar que, bem, é um mundo mais definido pela imaginação, assim, não é uma história, é uma história. Joãozito, como era chamado João Guimarães Rosa em sua infância, teve uma infância privilegiada, sem muitos problemas, viveu desde cedo com personagens encantados criados pela mente paterna e com outra herança fundamental. Ele morreu em 1967 por um ataque fulminante do coração, talvez pela presença de tanto amor e de tantas histórias que não cabiam mais em seu próprio coração. Eu não pensei nisso, eu admito, mas eu achei muito interessante essa meio que citação aqui, que eu não me lembro ao certo, mas era quase isso, no site InfoEscola, e resolvi falar aqui, porque isso faz uma... eu diria que junta um ponto muito interessante, é que na obra primeiras histórias, mesmo tendo muita, como eu disse, se tratando muito da miséria, da inevitável morte, de muitos problemas, ele tem um olhar lúdico, um olhar mais amoroso, personagens mais que convivem, o cotidiano, é uma alegria legal de se ter numa obra. Então eu adicionei essa última frase aqui para finalizar. Sua principal obra, considerada um marco na literatura, sendo um livro enigmático, paradoxal e inovador. Continua mesmo após décadas de sua publicação, sendo em estudo e tendo grande impacto nos dias de hoje. Mesmo tendo tópicos regionais, ele conseguiu ser uma obra universal. Feito que poucos escritores e artistas conseguiram. Mesmo a trajetória de conflitos entre os personagens aparecerem serem bem simples, a história foi capaz de mostrar o mistério, a angústia da existência humana. Seu livro traz questionamentos sem entrar nos quesitos de respondê-los. Com isso, cada leitura se torna única, pois seus leitores podem ter uma interpretação diferente, mas sempre tendo o mesmo sentido. A obra foi traduzida para várias línguas, além de ter recebido diversos prêmios. O prêmio de mais destaque foi o Prêmio Machado de Assis. Essa obra possui uma linguagem coloquial, regionalista e original. Em suas obras é possível perceber elementos bem marcantes e óbvios como regionalismo, marcas linguísticas de suas produções. Podemos também perceber a presença de recursos estilísticos que enriquecem as características de seus personagens, tendo muito para observar em relação na psicologia dos personagens. Suas obras são muito utilizadas para análise de pesquisadores em assuntos diversos. E o assunto que a gente pode mais perceber e mais encontrar quando a gente for procurar são assuntos voltados à psicologia. Porque
essas obras, como eu já falei antes, entram muito em questionamentos, assim, muitos pensamentos dos personagens ligados com a história, e isso demonstra muito sobre a psicologia do ser humano, entendeu? É algo bem complexo. Complexo não, mas difícil.